Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Amarão, e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 75 traz como objeto de conhecimento, planejamento e coleta de dados numa pesquisa utilizando a realidade amazônica. Detalhamento: coleta de dados, organização e registro, construção de gráficos. Todo mundo ligado? Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, agora que temos conhecimento do nosso conteúdo da aula de hoje, vamos dar início à nossa aula. Então, coleta de dados, sua definição, A coleta de dados é um processo fundamental em diversas áreas, como negócios, ciência e tecnologia. Ela envolve o recolhimento de informações sobre um determinado assunto ou fenômeno. Beleza? Pois bem, então o primeiro passo, a primeira ação realizada para se fazer, um cartaz alusivo, no caso daí é o tratamento da informação que propriamente estamos falando, que é comunicação visual, informativo visual. Primeiro passo, a primeira ação para que se realize essa estratégia de informação, é a coleta de dados. Então essa coleta de dados ela deve ser feita de forma que ela deva atender alguns critérios, certo? Esses critérios é que nós vamos começar a entender como trabalhá-los, para que a informação que seja passada, seja numa tabela, seja num gráfico, ela seja mais idônea, o mais fiel, em relação ao que foi colhido, sem ter tendências, Como assim, quando eu falo tendências, às vezes você vai fazer uma pesquisa relacionada a uma prática desportiva ou uma ação que seja necessária na sua comunidade. Então, faz-se assembleia, e ver qual é a ação prioritária. Então, quando você faz esse levantamento, você tem que deixar de lado as suas opiniões pessoais e colher as informações que vêm direto da fonte. Quem é a fonte, no caso? São os moradores que pertencem a tal comunidade. Então, vamos reconhecer essas etapas mais detalhadamente. Me acompanhem aí. Identificação das fontes de dados, Determinar as fontes de onde os dados serão obtidos, Isso pode incluir observações diretas, questionários, registros históricos, sensores, banco de dados, entre outros. Então, quando se vai fazer, no caso, uma coleta de dados, certo? Você pode realizá-la de diversas formas. Uma delas, que é a mais comum, principalmente quando se quer se estudar uma determinada tendência ideológica, seja ela religiosa, política, cultural, você pega, para fazer a coleta desses dados, você faz um questionário simples. Por exemplo, em determinada, vamos fazer aqui um festejo, um evento, social aqui na nossa comunidade, no nosso bairro. Então, esse faz o levantamento, vamos supor, pretende-se contratar 2 bandas musicais. Aí vamos ver aí, vamos fazer um levantamento na cidade e ver qual o estilo musical, o gênero musical que a comunidade mais gosta. Aí vamos fazer o levantamento, se a quantidade de tantas pessoas, vamos supor, 60%, dos entrevistados preferem música, sertaneja. Aí 20%, forró, gospel, rock. Aí, com base nessas informações, você já tem ideia, de quais seriam as bandas aí que iam satisfazer o anseio da maioria da comunidade. Então, geralmente se usa o relatório, fazendo um questionário, para se ter uma decisão, certo? No que você vai tomar. Outras, é apenas para estudos, de comportamento, vamos supor, comportamento econômico. Aí, vamos pegar aqui os últimos 10 anos e ver qual foi o comportamento, vamos supor, em relação ao número de viagens
que determinada cidade realizou em determinado período, certo? Olha, em 2010, né, vamos compor, 2015, foram registrados 5.000. Em 2016, foram registrados 17.000. E ao longo desses 10 anos, é possível você acompanhar o crescimento ou o decrescimento, né, das viagens de um determinado município em determinada época do ano, como, por exemplo, o Festival Folclórico de Parintins, que é muito conhecido, né, não só aqui no estado, como nacionalmente e até internacionalmente. Então, é notório que se acompanhe esse crescimento ao longo desses 10 anos para que se possam, né, tomar medidas, políticas públicas que viabilizem, né, e otimizem o Festival de Parintins, como o número de barcos, o número de restaurantes, o número de hotéis, para suprir a demanda desse crescimento que vem. Então, todos esses dados, né, você tem maneiras e estratégias de coletá-los. Às vezes, né, apenas por observação, às vezes, a própria entrevista no mano a mano, né, pessoalmente, dependendo do montante do teu universo, né, que nós vamos ter as experiências de observar em um pequeno conjunto, é possível se fazer essa análise visualmente. Então, essa coleta de dados ela pode ter essas características, né? Existem várias estratégias para que você possa, né, montar aí a sua planilha com o objeto de estudo que você esteja realizando. Por exemplo, me acompanhe na cartela. Olha só, vamos analisar quais a espécie de peixes mais consumidas em Manaus, né? Local da pesquisa, principais feiras e supermercados de Manaus. Então, olha só, a gente já tem aqui no caso do nosso estudo, né, da nossa pesquisa, o local aonde foram realizadas, né, esses levantamentos aí para que nós tenhamos os nossos dados. Onde foi feito isso daqui? Feiras e supermercados locais. E o município, a cidade na qual foi realizada. No nosso caso aqui, essa pesquisa foi realizada em Manaus, né? Outra fonte também importante, né, que tem que estar ali, é o tempo, né, o espaço-tempo que foi realizado ali, certo? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer aqui, antes de mais nada, fazer uma padronização. O que significa isso? Normalize os dados, garantindo que eles sigam um formato consistente e compatível. Isso pode incluir a conversão de unidades, formatação de datas, entre outros. No caso, quando a gente fala assim, conversão de unidades, certo? É importante que todos os elementos que estejam sendo comparados estejam na mesma unidade, seja de área, volume ou massa, e a mesmo de tempo, né? Dentre outros, né? A gente não pode fazer uma análise de um determinado fenômeno em décadas e do mesmo fenômeno depois relacionado ao estudo em dias, semestres, meses. Então, todos eles devem, né, estar dentro do mesmo formato, consistente e compatível, né, para que a gente possa trabalhar a comparação e o comportamento deles. Isso sempre dentro de um determinado espaço de tempo. Beleza? Ok. Vamos ter aqui, por exemplo, os dados serão coletados em função, né, das toneladas de pescado comercializado nos dias que antecedem a Semana Santa no ano de 2023. Então, observem bem aqui, ó. Qual é a unidade de medida que nós estamos utilizando? Toneladas, certo? Em um determinado período, né, do ano, que é o quê? A nossa Semana Santa, em um determinado o quê? Ano, que foi 2023. Então, vamos ver o que aconteceu aí com relação ao consumo de peixe nesse período aí. Olha só, foi a questão da organização, né? Categorização e classificação
tudo categorizado. Quem é quem aqui? Né? Quais são as categorias? No caso aqui, a gente vai falar aqui quem é essas categorias aqui. E os dados, né, que foram organizados, né, em categorias ou classes apropriadas, facilitando assim a análise e interpretação. Olha só aqui. Então, quando a gente fala nessa categorização, né, quem são as nossas categorias ou classes, como ele também fala? No caso aqui, o jaraqui, o matrinchã, o pacu, o pirarucu, sardinha e o tambaqui. Ou seja, são o quê? As nossas espécies de peixes mais consumidas durante a Semana Santa. Então, o que a gente pode observar aqui na tabela? Que, no caso aqui, a espécie jaraqui, né, qual foi a quantidade em toneladas consumidas? Isso só em Manaus. 15 toneladas. De matrinchã, 19 toneladas. De pacu, 14 toneladas. Pirarucu, 16 toneladas. Sardinha, 8 toneladas. Tambaqui, 22 toneladas. Então, olha só, quando você pega e faz uma análise aqui, né, em tabela, ela te dá a informação? Sim. Né? Mas quando você quer ter uma resposta, um feedback mais rapidamente, né, a gente se aconselha, né, a fazer, né, um indicador ali visual, né, através de quê? De um gráfico. Fica bem mais rápido a percepção de determinadas informações que nós pretendemos obter. Por exemplo, os gráficos, né, são ferramentas valiosas na coleta de dados, porque facilitam a interpretação, a análise e a comunicação de informações complexas de maneira acessível e eficaz. Então, nós temos aqui, né, quantidade de toneladas, né? Olha só, dos determinados peixes. Da fonte autoral, os dados são fictícios, tá? Mas nenhuma pesquisa organizada por instituições de pesquisa como o IBGE e tudo mais, quando vem a fonte aqui, vem no caso, né, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a instituição pública federal que é responsável, né, pelas pesquisas, né, envolvendo a nível nacional, o Brasil, né, a população brasileira. Mas existem outras, né, particulares e privadas, quando solicitadas por meios de comunicação, como jornais, na maioria, né, como o Datafolha, por exemplo. É uma pesquisa feita por uma repartição privada, particular. Então, sempre um gráfico, ele vai ter que ter aqui, no caso, um título, certo? E a nossa fonte. Nesse caso aqui, nós temos aqui um gráfico de colunas, certo? Então, olha só, da mesma forma que nós tínhamos aqui nossa pesquisa aqui, né, das feiras, né, e supermercados de Manaus, expressos em uma tabela, que é uma forma, né, de comunicação visual, também podemos fazer, né, transmitir essa mesma informação no gráfico. Nesse caso aqui, né, nós usamos o gráfico de colunas, certo? Porém, né, nós poderíamos usar aqui o gráfico de linhas, né, o gráfico de barras, o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizzas. Então, depende muito, né, da quantidade de dados que você está estudando. No caso aqui, nós temos apenas 6 classes de dados, né? Também poderia ser interessante, né, você fazer aqui uma ilustração de um gráfico de setores, né? Porém, no caso, né, a gente utilizou esse daqui porque a visualização ela é mais direta. Por quê? Nós temos aqui, ó, os eixos. Geralmente, né, a gente tem aqui, ó, nesse eixo aqui, que é o vertical, né, geralmente, se fosse no plano cartesiano, nós estaríamos representando ele aqui por Y, certo? E o nosso eixo horizontal aqui, que no caso aqui está representado aqui, que representa no caso o X. Aqui, ó, a gente observa aqui no vertical o Y, estão aqui relacionados, né, no caso, o volume de massa, né, a quantidade de toneladas que foram comercializadas, né?
Ó, e observe um detalhe. Essa escala aqui, pessoal, ela foi feita, né, com múltiplos de 5, né? No entanto, dependendo da natureza do estudo, esse eixo aqui poderia muito bem, né, ser dado em unidades. Vamos supor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Dependendo do que nós estamos estudando, vamos supor aqui, né, o número, vamos supor, de 1 a 6. O número de irmãos que você possui, né? Aí poderia ser 0, né? Começar a fazer aqui, né? Fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5. De repente você não tem nenhum irmão, ou você, né, só tem um irmão, 2 irmãos. Então, dependendo da quantidade, o eixo aqui, você pode usar aqui, né, a escala que você quiser. Nesse caso aqui, como estamos trabalhando com números relativamente altos, não teria sentido, né, colocar aqui até a unidade 22, porque ficaria um gráfico muito grande, né, com uma altura demasiadamente desconfortável para produzi-lo. Então, por isso foi usada essa escala aqui, ó, de 5 em 5, tá? Por quê? Vai facilitar aqui a nossa interpretação e não compromete as dimensões do gráfico, sendo possível aqui você fazer uma análise, né, logo de primeiro momento. Olha só. Então, aqui nós temos, né, as espécies, né, que no caso são as classes, que foram estudadas nessa nossa pesquisa aqui da Semana Santa, tá? Então, ó, o nosso jaraqui, ó, no caso, 15 toneladas, né? Observe que a coluna aqui, ela está diretamente aqui, ó, no 15, certo? O matrinchã, 19 toneladas. Observe que a coluna dele aqui está abaixo do 20, ó. 19, aqui 20, ó. O pacu, 14 toneladas. Observe que ele está abaixo da linha do jaraqui. O pirarucu, 16 toneladas. Está um pouco acima, né, do 15, né? Ou seja, acima do jaraqui e do pacu. A sardinha, né? Apenas 8 toneladas, né? É a menor coluna do nosso gráfico. E o peixe aqui mais consumido, certo? Na pesquisa aqui, foi quem? O tambaqui, com 22 toneladas, né? Observe que a coluna dele passa aqui do 20. Então, é rápido você fazer essa análise aqui, só fazendo a visualização. Por exemplo, se você quer uma determinada informação sobre esse estudo aqui, de cara você já vê, certo, que o peixe menos consumido, no caso aqui, é a sardinha. E que o peixe, né, mais consumido, a maior procura, foi quem? O tambaqui. Ou seja, com base nessas informações, né, você pode determinar aqui a quantidade, né, de peixes que deverão ser processados e ofertados no mercado, para que não haja desperdício, né, de recursos humanos, né, mesmo das espécies dessa época. Apesar de nós termos aí uma quantidade significativa, né, de acesso a esses peixes, né, somos agraciados pela nossa localização geográfica e pelo nosso ecossistema, né, de ter essa abundância aí de espécies, né, de opções de consumo. Porém, sempre devemos pensar em valorizar e preservar os recursos, né, naturais, alimentícios, as fontes de alimento, para que eles, né, estejam sempre lá disponíveis para nós, de modo racional e responsável. Então, com base nesses estudos, é aí que são feitos os estudos. Você olha, de repente, vamos supor que um supermercado deseja fazer, né, já um estoque, né, para essa época. Então ele já tem ideia da quantidade de toneladas em função do movimento, né, que ele tem, do giro de mercadorias que ele tem, né? Pô, ele vai saber quantos por cento do total aqui, né? A gente soma isso daqui tudinho, ó, certo? E obtém aqui um total, né? No caso aqui, né? 30, 46, 50, 69, 74. Então, qual o total de toneladas aqui
certo? São consumidas, né, na Semana Santa, em torno de 75 toneladas. Aí calcula-se a porcentagem, né, dividindo aqui o menor pelo maior e vai se obter aqui quantos por cento equivale aqui. Então, se 22 toneladas são consumidas nesse período, então eu tenho que saber a porcentagem que corresponde aí ao total para fazer já minha encomenda para que nessa época aí não falte tambaqui no supermercado ou na feira. Então, com base nessas informações é que são tomadas as decisões, né? Isso é que nós chamamos, né, de estudo, porque ele tem que ter um objetivo, certo? Você faz o levantamento, certo? Tem uma projeção de um determinado comportamento, seja ele, no caso aqui, nós estamos fazendo uma análise de um comportamento econômico, certo? Aí nós temos aí uma projeção, né, uma que se chama, né, uma intuição de acontecer aquele evento, um comportamento, para que aí eu possa ter, né, um fator determinante para a minha tomada de decisão. Então, é por isso que são feitos esses estudos estatísticos, para a gente poder tomar, né, uma decisão com base em estudos estatísticos, né, em cálculos, que não é difícil. Vamos ver aqui, ó, esse exemplo. Esse exemplo aqui do Centro de Mídias, do ano passado, diz o seguinte, ó. Em uma comunidade pesqueira, né, foi realizada uma pesquisa sobre as técnicas de pescas praticadas pelos pescadores, né, locais, e obteve-se o seguinte resultado. Olha só. Aqui nós temos o nosso título, né? Técnica utilizada. Aqui a fonte, né, é autoral, aqui do Centro de Mídias. E aqui temos apenas 4, né, modalidades, né, técnicas de pesca que são utilizadas, né, que são as nossas classes, né, pesca com malhadeira, pesca com anzol e linha, pesca com arpão e pesca com tarrafa. Claro, essas técnicas, né, dentro da nossa realidade amazônica, elas variam ao longo do ano em função da cheia e da vazante, certo? Então, é apenas aqui para nós termos uma ideia dessa distribuição aqui de informações. Então, ó, aqui nós temos o que, né? 12 pescadores utilizam malhadeira. 8 pescadores utilizam anzol e linha. 5 utilizam pesca com arpão. E 15, né, a pesca com tarrafa. Pois bem, então nós temos aqui algumas informações, né, que poderíamos extrair daqui. Por exemplo, se fôssemos perguntado, com base nas informações do gráfico dado, olha só. Com base nas informações do gráfico, responda. Letra A. Quantos pescadores foram entrevistados? Letra B. Quantos pescadores não utilizam a técnica de tarrafa e malhadeira? Bem, no caso aqui, né, para nós pegarmos e sabermos o total de pescadores, vamos voltar aqui ao gráfico. Olha só. Então, qual é o total aqui, né, de pescadores, no nosso caso? Nós temos aqui, total, só com o T aqui, nós vamos ter o que? 12, mais 8, mais 5, mais 15. Daqui vai ser igual. Aí somos, né? Importante que nós não venhamos a esquecer nenhuma informação aqui, tá? Então isso daqui é fácil porque no caso aqui estamos trabalhando com um número pequeno de classes. Só temos apenas 4 classes aqui, que são essas aqui, tá? Porém, né, a gente deve ter cuidado quando estamos trabalhando com um número maior de classes. No caso aqui, né, para a gente já se acostumando a fazer essa análise, né, essa observação, a gente botou aqui um número pequeno de classes para facilitar o desenvolvimento da ideia. Então, quem vai ser o total aqui, ó? 12 mais 8, 20, né? 20 mais 5, 25. Aí 25 mais 15, 40. Né? Isso daqui não tem segredo nenhum, certo? Beleza. Então, temos aqui, ó, o nosso desenvolvimento. Olha só.
12, né, malhadeira, 8, anzol e linha, 5 com arpão e 15 com tarrafa, né? Totalizando aqui a soma, vamos obter 40 pescadores, correto? Agora, para a segunda pergunta, pessoal, é muito importante a gente prestar atenção na ideia do comando da questão, tá? No caso aqui, ó, quantos pescadores não utilizam a técnica de tarrafa e malhadeira? Então, olha, o que significa não pescar nem com tarrafa nem com malhadeira, certo? Quantos não utilizam tarrafa e malhadeira? Ou seja, quando a gente fala isso, né, a gente está chamando os pescadores que utilizam a pesca com anzol e linha ou arpão. Ou seja, quem é que pesca com anzol e linha? 8. Está aqui. E quem pesca com arpão? 5. Ou seja, o total, né, de pescadores que não utilizam nem tarrafa e nem malhadeira é igual a 13 pescadores, certo? Então, ó, fora isso, né, a gente poderia ter aqui outras informações, né? De repente poderiam estar associadas a esse gráfico aqui. Então, no caso aqui de nós fazermos a análise do gráfico, né, é importante que a gente entenda qual é a natureza, qual é o pedido, a ideia central do comando da questão. Muitos alunos têm dificuldades em desenvolver e responder questões que envolvam tratamento da informação, né? É um dos descritores considerados críticos, porque ele não consegue fazer, né, a interpretação do comando da questão e buscar na imagem, no gráfico, na tabela, a informação que está sendo solicitada daquele comando. Então, por isso, quando se está resolvendo questões que envolvam o tratamento da informação, o primeiro passo, no caso aí, é observar o comando. Agora, quando nós estamos realizando, ou vamos realizar um estudo, né, uma pesquisa sobre um determinado fenômeno ou um determinado comportamento, né, o primeiro passo que nós vimos hoje, né, é fazer a coleta de dados. Como é feita essa coleta de dados? Ela pode ser feita na entrevista, né, dependendo do nosso universo de pessoas, né? Se for um número pequeno de pessoas, a gente pode fazer ali uma entrevista, né, boca a boca, cara a cara. E se tratando de conjuntos um tanto mais extensos, né, um tanto maiores, como o caso de pesquisas a nível nacional, tipo do IBGE, aí já é um outro papo, já é uma conversa na qual vocês, quando estiverem em séries mais à frente, terão a oportunidade de estudar, que é a história do censo, né, comum, que o IBGE faz, né, de acordo com o censo. Tanto o Brasil agora tem tantos milhões de pessoas, então tudo depende da natureza do teu universo. Ela pode ser feita com coleta de dados históricos, buscando fontes e informações fidedignas, né, que te dão respeito e credibilidade para que aquele estudo possa ser considerado como confiável, certo? Então, você busca aqueles dados ao longo de um determinado espaço de tempo, certo? Formataliza, né, padronaliza, vai fazer ajustar a mesma grandeza ali, padronizar as unidades de medida, se eu estou trabalhando com quilômetro quadrado, trabalhando com área quadrada, se eu estou trabalhando com área quadrada, não, com centímetro quadrado, metro quadrado, dependendo da unidade de medida, se eu estou usando a mesma unidade de massa para todas as séries, né? Se eu estou comparando carne, peixe, frango, então eu tenho que estar ali trabalhando sempre na mesma unidade de massa, né? Ou é quilo, ou tonelada, e por aí vai, beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.